Vamos entupir as cadeias de bandidos. Entupir. Tá ruim? É só não fazer besteira. Eu prefiro a cadeia entupida de bandido que... Pessoal, hoje é sábado, dia 16, e vai ter Natal na casa de todos nós. Não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester está patrocinando Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também lá. Não compre nada que a Ivete Sangalo tiver patrocinando. Aqui, ó. Vou levar Sadia. Sadia é o peru que patrocina quem produz. Eu sou Hernando Peixoto e quando assistir na Bahia, a verdade mostraria pro povo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a qualquer produto da Chester. Grande abraço. Como assim? O Chupetinha! O Chupetinha deu um chute em alguém! Tem que ser caçado, Chupetinha! Tem uma frase muito boa que eu tenho escutado no dia de hoje nas redes sociais. Vem ser preso em Sorocaba. Rodrigo Manga, o prefeito tiktoker, tudo que ele fala tem uma coisinha, uma dancinha do TikTok junto, né? Ou uma coisa meio Casas Bahia. Tô entregando e tô pegando. E foi mais ou menos o que ele fez hoje depois da Polícia Federal chutar a porta da casa dele. Acharam 600 mil reais nessa operação, vários carros de luxo, desvios na área da saúde. Quando eles são presos ou são pegos nas investigações, eles lançam aquela cartada de que eu estou indo contra o sistema. O prefeito de Sorocaba largou essa aí, dizendo que só porque ele está despontando nas pesquisas eleitorais e ele tem não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, o sistema está querendo acabar com ele e é culpa do Lula. Ele só esqueceu de dizer que essa investigação existe desde 2022. Mais um ídolo da extrema-direita fascista. Nego Di, Rodrigo Manga, agora o Pablo Marçal. É isso? Essa extrema-direita moralista que a gente tem? Basta ter seguidores nas redes sociais, ser um prefeito tiktoker que faz dancinha, entregando e caminhando, dinâmico. Ele tá indo contra o sistema. Pode roubar à vontade. Se for ladrão de extrema-direita fascista, apoiador de Bolsonaro, é nosso. É porque ele tá lutando contra o sistema. Prestem atenção, todo ladrão agora da extrema-direita, quando é preso, principalmente se for influencer, ele vai dizer que é porque ele tá lutando contra o sistema. Como se eles não fizessem parte do sistema. Como se eles não tivessem ganhando dinheiro no sistema. Como se eles não fossem o grupo majoritário na política. Como se a maioria dos deputados, lá da Câmara dos Deputados, não fosse desse sistema. E que eles estão lutando contra. É que nem o Gabriel Monteiro. É uma hipocrisia sem limites. E o mais divertido agora foi ver lá na Câmara dos Deputados modelos contratadas pelo PL. O Partido Liberal do Bolsonaro contratou modelos para pedir anistia junto aos deputados. Se isso não é machismo, se isso não é achar que a mulher tem que ser objetificada para convencer um parlamentar a votar a favor da anistia, isso é absurdo. E aliás, a anistia é essa que todo mundo tem que saber que é inconstitucional. Se a pessoa estudou até a quinta, sexta série, tem que saber que é inconstitucional, porque está lá na Constituição que a anistia jamais será concedida contra grupos armados que atentem ao Estado democrático de direito. Está lá na Constituição. Se essas pessoas serão condenadas por esse crime, automaticamente a anistia ela não será possível, ela é inconstitucional. E o que eles dirão? É culpa do STF. Do sistema, do STF, que é um sistema que quer acabar com os patriotas. Vocês sabem, eles fazem isso para desgastar o STF, para desgastar as instituições. Só servem para isso, mas nada. Agora, com certeza, não vencerão. E eu tenho convicção de que o Congresso Nacional não fará e não pagará esse mico em prol de um bando de corruptos fascistas. É histórico, porque assim, eu diria, hoje é o primeiro dia do resto da nossa democracia. Porque com a aceitação dessa denúncia, se está dizendo essas coisas são inaceitáveis, não há como condescender com isso, não há como minimizar a importância disso. Eu entendo o trabalho da defesa, ao longo aqui da nossa conversa, a gente pode voltar a isso. Eu entendo o trabalho da defesa que tentou fazer um debate fora do lugar. A estratégia da defesa são bons advogados, são advogados experientes. Eles já tentaram o julgamento de mérito ali, né? Buscando debater as evidências que há da tentativa de golpe e os indícios de participação dos seus clientes. Mas já tentaram antecipar esse debate, antes mesmo da instrução criminal. Os ministros não caíram nessa conversa
Talvez o Fux tenha piscado um pouco para isso, podemos conversar, né, sobre o voto dele, mas os ministros disseram de maneira uníssona: não, isso é inaceitável, a tentativa de crime aconteceu e nós vamos, com a Constituição que temos, defender a democracia. Não pense que tem empresário bilionário aí de esquerda, talvez tenha um ou outro, mas os que realmente mandam, eles têm aquela política. Eu dou um exemplo: o André Esteves aí, que era sócio do Paulo Guedes, dono da BTG Pactual, que é aí chefe do Arthur Lira e de vários aí do Centrão, ele disse que o Donald Trump, nas visões que ele tem, ele tá correto em tudo. Ele só tá errado nas tarifas. Quer dizer, o Trump ser racista, ele mandar pessoas para campo de concentração, e isso tudo, pô, tá correto. Essa é a visão aí de um dos homens mais poderosos do Brasil, se não o mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem tentando fazer o quê? Normalizar o que aconteceu, ignorar a gravidade de uma tentativa de golpe de Estado, que teve no 8 de janeiro, vamos ser bem claro, apenas a cereja do bolo. Todo o planejamento do golpe começa bem antes, em outubro de 2022, outubro, novembro, dezembro. O que a gente viu, né, na Polícia Federal, no indiciamento, na denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, que transformou ele réu, por enquanto, com mais 3 generais e um almirante, né, entre outras pessoas, né, é um plano exatamente para evitar que o grupo dele saísse do poder. Eles não querem anistia, eles querem impunidade, passar pano os crimes graves que Bolsonaro cometeu. Eles querem que você acredite que tudo é um grande exagero, como se fosse sobre um batom, uma senhorinha com a Bíblia ou um passeio no parque. Mas sejamos honestos, Bolsonaro não está nem aí para Déboras, mulheres, nem para ninguém. O que ele quer é salvar a própria pele. O que querem é passar pano para Bolsonaro e seus generais golpistas. Estamos falando de uma organização criminosa, chefiada por Bolsonaro, que tinha um plano de golpe de Estado. Um plano que incluía matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso é gravíssimo, pessoal. Um presidente disputa com outro, perde a eleição e trama a morte do presidente eleito. Foi ou não foi, pessoal? Que coisa ridícula. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista? O boi. Ele ia falar Bolsonaro. É o Bolsonaro. Lula chamando o a cabeça dele, quando lembra de fascista, já lembra do Bolsonaro automaticamente. Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Viva o Bolsonaro, galera! Ai, que coisa ridícula. Eu fico meio envergonhado. Ele fica, cara. Será que essa vai colar? Pô, eu vou experimentar. Eu sou ousado. O ousado chegou. Isso aí é deputado federal, velho. Mentiroso, tosco e, além de tudo, atropelador profissional. É muito ridículo essa legislatura. E olha só a coincidência. A STF publica a decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 réus. Veja próximos passos. Que horas? Mas não deu 10 minutos, 10h19, Bolsonaro passa mal e é transferido de helicóptero para o hospital em Natal. Mas é incrível que toda vez que a situação dele tá ruim, ele vai para o hospital. O mais engraçado é que o Lula entregou 789 novas ambulâncias para o SAMU e o Bolsonaro foi socorrido por uma das ambulâncias novas entregues pelo Lula e pelo helicóptero que a governadora do PT mandou para ele. Aquele que tentou destruir o SUS sendo socorrido pelo SAMU. E lembrando que o SAMU foi criado pelo Lula por decreto, que ele não tinha maioria no Congresso, em 2004. Antes de 2004, se você passasse mal e chamasse uma ambulância, você tinha que pagar pela ambulância. Alguns poucos municípios do Brasil tinham ambulâncias públicas. De resto, ou você pagava ou morria. Isso foi assim no Brasil até 2004. Foi o Lula quem criou o SAMU. Muita coisa a gente normaliza, mas foi criada pelo Lula, viu?
tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Que movimento lindo, e começo cumprimentando a querida companheira Manuela Dávila. Em nome dela, cumprimento todas as mulheres que estão aí presentes assistindo, mas que também estão fazendo parte da construção dessa discussão. Que bom que nós estamos nos movimentando, nos organizando, nos aquilombando, fazendo este contraponto à onda de ódio, ataque, misoginia e barbárie contra a nossa vida. Nós sempre vivemos numa sociedade muito difícil para nós mulheres, e aí quanto mais elementos das nossas mulheridades nós temos, mais difícil a nossa realidade se torna. Mulher negra, mulher trans, mulher indígena, mulher do campo, mulher periférica, mulher negra trans, enfim, um conglomerado de identidades e de humanidades que são subjugadas e utilizadas para violar os nossos direitos. De um tempo para cá, nós temos percebido de maneira atônica e assustadora um movimento muito perverso e cruel por parte da extrema-direita em todo o mundo. Um movimento para excluir cada vez mais a diversidade. Um movimento para fazer com que nós, mulheres, retrocedamos. Um movimento para barrar a nossa ascensão. E eu tenho dito, este movimento é exatamente um reflexo dos movimentos que nós fazemos. Se mobilizam para paralisar os nossos movimentos porque não aceita que nós estamos rompendo com os grilhões, com as amarras, com as algemas que nos aprisionam nos lugares de mazela, de miséria, de dor, de precariedade. Não se conforma com a movimentação histórica que nós estamos fazendo para ocupar cada vez mais espaços de poder, para estarmos cada vez mais representadas, para disputarmos a política e a sociedade de igual para igual. Nos querem aprisionadas nas esquinas, nos querem aprisionadas dentro de casa, nos querem longe da vida pública e por isso se organizam para roubar os nossos direitos, perseguir as nossas identidades, criar um pânico moral na sociedade acerca das identidades trans e travestis. As mulheres historicamente foram atacadas e seguem sendo atacadas. Tem uma fase histórica de Simone de Beauvoir que diz que basta uma crise política para os direitos das mulheres serem revogados, e nós temos percebido o quanto nós, mulheres transexuais e travestis, somos ainda mais atacadas. Mas a despeito de toda essa violência histórica e de toda essa brutalidade, nós resistimos e estamos aqui. Estamos aqui para dizer que o nosso movimento e a nossa agenda é legítima, que nós não nos acovardaremos e não renunciaremos nem um pé da luta que nos move a um mundo melhor. Sigamos juntas, eu aqui no Congresso Nacional com tantas outras companheiras de luta, vocês aí na área de atuação de vocês e nós, tecendo uma coxa de retalho revolucionária, progressista, feminina e democrática. Simbora, porque a luta é árdua, a estrada é longa, mas organizada nós venceremos. Um grupo de manifestantes contrários à ditadura militar promoveu em São Paulo a Caminhada do Silêncio, em homenagem às vítimas da violência de Estado. Neste ano, trouxeram duas pautas importantes: a resistência contra o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro e a mensagem do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. A caminhada também contou com a presença de Vera Paiva, filha de Rubens e Eunice Paiva, reforçando a memória e a luta contra o apagamento histórico.
Os manifestantes exigiram o fim da impunidade para os crimes da ditadura, a responsabilização de policiais envolvidos nas execuções de inocentes e a prisão de Jair Bolsonaro, que voltou a implorar por anistia durante uma manifestação na capital paulista. Mas a resposta veio das ruas. Não vai ter perdão, vai ter prisão. Bolsonaro na prisão, anistia e sem perdão. Eu quero ver Bolsonaro na prisão. É isso aí. Você sabe que houve aquela queda grande na avaliação do governo em fevereiro. Vamos falar sério. Muito por aquela campanha canalha de fake news, de mentira, sobre o episódio do Pix. Mas também teve o preço dos alimentos, o dólar estava muito alto, teve seca, teve desastre no Rio Grande do Sul. Só que ali, em fevereiro, a queda foi de 17 pontos, a diferença entre avaliação negativa e positiva. E a gente começou a escutar uma turma dizendo, acabou, não vira mais. Gente, a diferença que era 17, o Lula ganhou 8 pontos nessa. A diferença que era 17 cai para 9. E pode anotar, pode escrever o que eu estou dizendo. Até o final do ano a gente já virou o jogo. Sabe por que eu tenho essa convicção? Por vários motivos. Primeiro, o governo tem muita entrega. Tem muita coisa acontecendo, pessoal. O desemprego é o menor desde 2012. A economia está crescendo mais de 3%. A renda é o que sobra no bolso. No primeiro ano, pessoal, a renda dos trabalhadores cresceu 16%. Quando você tirava a inflação, ficava 11% de ganho real. No segundo ano, alta novamente. Cresceu 5%. Tiramos 24 milhões de pessoas da miséria. Então tem muita coisa que está acontecendo, pessoal. Olha a farmácia popular distribuindo remédios de graça. Então eu tenho convicção que a gente vira o jogo. Eu tenho convicção que nós vamos reeleger novamente, pessoal, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, e livrar o Brasil dessa chaga do fascismo, da extrema-direita. Olha, eu fico vendo quantas vezes disseram que o Lula estava acabado. Eu me lembro que naquela primeira reeleição do Lula, quando era ali em 2005, todos diziam, olha, esquece. O Lula foi lá e ganhou a eleição em 2026. Depois teve aquele absurdo comandado pelo Sérgio Moro, aquela prisão injusta do Lula. E diziam o seguinte, acabou Lula, acabou o PT. 4 anos depois a gente elegia Lula presidente da República. Então teve gente que ficou achando que com a quedazinha na pesquisa, o presidente Lula ia perder o rumo, nós enganados. Essa é a característica do Lula, pessoal. Saber enfrentar, ter resiliência. E eu quero encerrar esse meu vídeo chamando a você a entrar nessa luta, numa luta cotidiana, cada dia, divulgando os feitos do governo do presidente Lula, combatendo a extrema-direita. Nós vamos asfaltar o caminho para reeleger Lula em 2026 e dar tranquilidade a uma nova transição democrática que o presidente Lula está fazendo. Vamos com tudo, pessoal!